E aí, pessoal, tudo certo? Vou mandar para vocês a real hoje sobre não fosse a politicagem na Fórmula 1, o Mister Mônaco teria 7 vitórias ao invés de 6 e teria 4 títulos mundiais ao invés de 3 por causa do tapetão e Jean-Marie Balestre. É isso aí. Como é que tá, Gus? Tudo certo? Fala comigo. Pô, não era sobre o Ayrton Senna? Quem que é Mister Mônaco? Mister Mônaco é o cara que mais venceu na história da Fórmula 1, o GP, o grande GP de Mônaco, né? O grande prêmio de Mônaco. E antes dele, quem tinha batido o recorde, ou aliás, criado, né, feito o recorde, Graham Hill. Então ele teve 5 vitórias no Principado de Mônaco, ao decorrer da carreira dele. E o Senna, mesmo com uma carreira que, se eu não me engano, agora se não falhou a memória, é a carreira mais curta do que Graham Hill na Fórmula 1 e conseguiu vencer em 10 anos, venceu 6 vezes o GP. Na verdade, ele ia vencer 7, mas aí eu vou contar a história. Passaram a perna no cara. Passar a Tão perna. rou... Os europeus estão roubando os brasileiros, não é de hoje. O Senna já devia saber disso. É, cara, é o seguinte. Tu imagina numa época, anos 80, assim, do meio pro fim da década dos anos 80, sendo que nos anos anteriores já tínhamos, né, a passagem de Emerson Fittipaldi, e antes do Senna, que estreou em 84, e esse episódio aí do roubo foi no ano de estreia dele, com a Toleman, correndo de Toleman, que era tipo assim, é que nem tu comparar um Fusca com um Celta. Por mais que o Fusca é um carro guerreiro que aguenta o tranco né, devido ao motor, o Celta é um carro mais rápido devido ao CV, né? Então assim, o cara tava correndo de Eu Toleman. prefiro um ninho com escada em cima. Pô, daí botou 2 escadas em cima, é turbo, né, cara? É 1.000 cavalos Pô, de mas potência. desculpa te interromper, cara, mas eu acho que tem a Fórmula Fusca, não é isso? Tem, se eu não me engano, até é disputado em Interlagos, né? Não sei se todas as corridas são lá, mas eu sei que existe o campeonato. Deveriam fazer a Fórmula Uno. Cara, arrisco dizer que na Itália talvez tenha, né? O Uno é um carro italiano? A Fiat, a Ferrari e Fiat A tem. Fiat é italiana, né? A Fiat Mas é o italiana. Uno, o Mille, do jeito que a gente conhece aqui no Brasil, que carrinho guerreiro, será que tem na Itália? Tem, quer dizer, o quadradinho não mais, tá? Aí agora eles estão. O novo Uno lá deles, na verdade, sim, na questão de substituir o Ben, é o Panda. Que tu dá uma olhada aí, ele é parecido com o Mob, se eu não me engano. O Mob, mas tem um outro carro. Só que lá ele é 4x4. Aqui fizeram uma adaptação pro A Brasil. Fiat tá muito gourmet, tá muito feiosa. Cara, mas eu vou te dizer bem a real. Eu prefiro um carro feio que me leva pro lugar com segurança e carro bom do que o carro ser lindo e uma bosta. Pô, mas Sinceramente. o que eu falo de feiosa de gourmet não, é porque, assim, o novo Uno aqui no Brasil tem nada a ver com o Uno, cara. Nem nas qualidades que o Uno tinha. Porque o Uno Mille, ele é um carro feio, não é um carro bonito. Só que ele é um carro que, mano, é você entrar e ir embora até o pneu acabar. Pois é. Mas aí o que tu me diz, ó? Bah, a Renault nunca vai querer patrocinar a gente depois dessa. Mas, cara, Sandero, tem um aqui no pátio, cara. Pensa, o cara tá morando aqui há 3 anos. Ele tenta ligar aquele carro dele e passa vergonha toda vez. E é um carro que tu olha por fora, esteticamente tá lindo, tá? Mas o que adianta? Aí, por exemplo, a gente anda de Celta até hoje. Eu e minha excelentíssima. Cara, não é o carro mais lindo que existe. Mas tu Mas é um bate a. bom carro. Mas ele é confiável. Ele sobe e desce morro, o que eu faço ali? Manutenções básicas nele. Mas enfim, vamos falar de automobilismo, vamos falar de carro, né, cara? Vamos falar de Fórmula 1. Falar de Fórmula 1. Se bem que falar de carro ultimamente tá dando engajamento, tá, meu irmão? Tô gostando. Ah, mas daí a gente deixa pra outro episódio, mas Deixa sim, pra outro episódio, sim. Enfim, cara. O Senna, eu queria. Pra quem não sabe no contexto, é que dia 1º de maio, né? 1º de maio. Agora em É, 2024 vai fazer 30. Aliás, o momento em que tá saindo esse episódio, na verdade, hoje. hoje. Né? Hoje está fazendo 30 anos da partida do Ayrton Senna, né, que nos deixou precocemente, que ele ainda teria ali uns bons 6 anos de disputa na Fórmula 1. Com bastante convicção ele teria desempenho bom até os seus 40 anos. Até para contextualizar isso, temos hoje Fernando Alonso com seus 43 quase, e que tem contrato para até os 45 anos de idade. Então o cara ainda vai ficar mais 2 anos na Fórmula 1 até 2026. E 26. E o cara tá correndo bem pra caramba, tá dando pau em cara novinho.
Mas assim, a Fórmula 1 não é um esporte que exige muito de habilidade física. Exige de reflexo, sim. Cara, Mas, ledo engano teu. O Senna foi o precursor, até nisso o cara também foi pioneiro, né? Pioneiro e, vamos dizer assim, recordista. Ele foi o primeiro cara a fazer intensificação de preparo físico para pilotar o carro. Mas por que isso aconteceu? Quando ele disputava as categorias inferiores, eram 20 e poucas voltas, corridas que duravam meia hora, 40 minutos a pau e corda. E aí, obviamente, mesmo os carros não tendo direção hidráulica, dirigir em alta intensidade por esse tempo, o corpo dele acostumou. Vide a preparação que ele tinha no kart já desde criança. Quando ele foi para a Fórmula 1 e correu o primeiro GP na África do Sul em 84, cara, ele não conseguiu sair do carro. O Reginaldo Leme e o Galvão saíram da cabine, porque na época a narração era feita quase dentro da pista, e tiveram que tirar o cara de lá. Aí colocaram neles aquele colar cervical, né? Que é aquela pescoceira de cachorro. E tava o cara lá, né, debilitado, e ele ficou totalmente tenso aqui. Teve um mas torcicolo por mega quê? forte. Que exige além do pescoço? O pescoço Cara, eu sei, porque vai para um lado, pro outro. Eu sei que o cara tem que ter a manha do pescoço ali. Só que fora isso, que exige? cara, é o seguinte, tu tá lidando com a força G. Né? A força G é a soma do teu peso em uma, duas, três, às vezes 10 vezes. E na época, tá? A força G dos carros, mesmo ele sendo tão rápido quanto é hoje, a força G na época era um pouco menor. Mas aí tu tinha o quê? Tu tinha um volante pesado, né? Ou seja, a direção não era hidráulica. Tu tinha câmbio, né? E o câmbio às vezes quebrava, então às vezes para tu manter o carro estabilizado, tu às vezes tinha que segurar numa marcha e pisar no neutro e continuar acelerando, e daí depois de passar por aquele estágio ir para outra marcha. E isso, né, tanto a posteriori quanto para as marchas menores. Pisar na Fórmula 1 você pisa, não é na borboleta, não? Não, não, nos 80 não tinha isso, Gus. E aí é o Ah, seguinte, a força G daquela época era menor porque em curva, força centrífuga, na época, como tu fazia a curva um pouco mais lento, a força G era um pouco menor. Com o tempo, a Fórmula 1 ela não acelerou mais em reta, ela manteve vamos dizer assim, um teto de aceleramento, ou aceleração, de aceleração, e na curva ela intensificou. Então a moral da história, hoje a força G é muito maior, tá? Então às vezes tu tem 9G em cima de ti, o que seria 9 vezes o teu peso em cima de ti. Então, por isso que tem que ter a preparação cardio, respiratória, muito forte, e tu tem que ter um pescoção largo. Pode ver, todo piloto de Fórmula 1 é pescoçudo, pescoção largão. Tu olha os caras carcaça fina, né, porque eles têm muito cardio aeróbico para fazer, então eles não são cara com musculatura parruda, mas os pescoços dos caras são de halterofilista, né? E aí assim, tenta empurrar um piloto de Fórmula 1 pela cabeça, né, pra tipo ele bater com a cara na torta no aniversário dele. não vai rolar. Não vai rolar, o cara vai te dar uma cabeçada e vai sair dali na boa. Ele nem. Cara, piloto de Fórmula 1 raramente tem torcicolo porque eles têm muito preparo aqui. E aí, fora o cardio, né, e o físico. Então, o Senna, quando passou por essa atribulação no GP da África do Sul em 83, o pessoal assim viu, pô, o condicionamento físico do cara, será que ele vai durar as próximas corridas? E aí ele falou pro Reginaldo Leme e pro Galvão aquela vez, olha, eu vi que isso aqui é outro brinquedo. Se eu não preparar o meu corpo para isso aqui, porque ele pilotava muito, mas ele veio magrelo. E aí tu imagina, numa F1 onde os pilotos eram parrudos, e eles pilotavam por mais tempo nas categorias de base, então o que que acontecia? Os caras mais parrudos e tinham muito mais tempo de cancha com as fórmulas menores, quando chegavam na Fórmula 1 não tinham essa dureza, essa tensão. E o cara também ele estava querendo tirar muito mais do carro do que o carro conseguia, né? E vamos falar real, tá? Eu sei que agora vão pintar aí a santa trindade de Ayrton Senna, que vai reclamar, que vai dizer assim, pô, o cara vai falar do cara e vai descer a lenha. Não. Mas vejam bem, temos que admitir, ele era fisicamente fraco. Era um baita piloto. Isso não tem o que contestar, mas ele tinha um físico frágil. E aí ele se preparou para isso. Ou seja, o cara até nisso ele teve que se lapidar e se moldar para aguentar o tranco de uma F1 dura. E Ah, mas assim, eu acho que quem se ofende com você falar isso é. quem é retardado?
É retardado, porque não importa, mano. Não importa se o cara era fraco, se o cara era forte. É, Se o cara era o Thanos. se o cara era o Thanos. É um fato sobre a vida dele. E o que importa é o tanto de título que o cara trouxe, que poderia ter sido um a mais. É. Aí tem a questão do tapetão de 89, né? Aí tem que desenhar o panorama pra galera mais nova. Os mais antigos, aí, os que têm mais voltas em torno do Sol, vão concordar comigo que, pensa, numa época em que nós já tínhamos uma safra de pilotos brasileiros que iam para a Europa, chegavam lá, papavam tudo, chegavam na F1, alguns, obviamente, não conseguiam pular na cadeira certa, porque também a Fórmula 1 tem muito uma questão de política e o momento certo, tá? E Não a adianta. equipe também, né, cara? Porque dependendo do carro que você pilota, não adianta. Você pode ser o melhor piloto do mundo. Se não tiver no carro certo, Não, mas vai isso que dar é, merda. é nesse ponto que eu ia chegar. Não adianta só ser bom, não adianta só ter o patrocínio. Tu também tem que ter o contrato com a equipe certa. E aí tu tem que olhar para o regulamento e olhar para o carro e identificar esse carro dentro do regulamento, ele tem um bom desempenho ou do projeto anterior com o regulamento antigo para o novo cagou tudo. Então isso também é uma questão de lugar certo, hora certa, grana e o talento. Se não tiver esse combo, não adianta nada, cara. Então, o piloto de Fórmula 1, ele no mínimo, ele tem que ter um conhecimento básico de engenharia. Porque na Fórmula 1 é uma parada meio doida, mano. Que às vezes uma posição da asa, se ela tá mais aberta, mais fechada, já atrapalha o desempenho do carro. É. Ou na equipe do cara tem um engenheiro que passa isso pra ele. Não, na verdade não é. A Fórmula 1 das antigas ela era tipo balizada por um ou dois engenheiros. Hoje é uma porrada em cada equipe, óbvio, né? E aí tu tem o pessoal da fábrica, né, da montadora, analisando os dados em tempo real, que passam por gráficos. Tu tem o engenheiro e projetista no box, tá? Fazendo, vamos dizer, a telemetria e passando dados. Então, tem uma equipe analisando em outro lugar do planeta as informações e dando feedback, e o cara que projetou o carro e um outro engenheiro ali, na pista. E fora que às vezes esses engenheiros são as pessoas que passam as informações do box pro piloto, né? Há comunicação durante a corrida. E isso é uma coisa que eu acho fantástica, cara, na Fórmula 1. Na verdade, sim, Fórmula 1 é coisa de nerd mesmo, tá? É nerdola que gosta e ponto. Porque é uma mistura de. O piloto, cara, ele é só a pontinha do que tá acontecendo. Tem todo o background, tem toda uma galera por trás que é o Ele é piloto. só o rosto, né? Ele é o rosto e o cara que empunha o carro. Mas se não tem equipe por trás, cara, não acontece nada. É como diz o próprio Sérgio Maurício, que é o narrador atual, e que, inclusive, Galvão, desculpa, tá? Eu te acho sim o maior narrador da história, pelo menos do que eu conheço, mas Sérgio Maurício narra melhor, na minha opinião, tá? Casou melhor com a Aqui, Fórmula ó. Hashtag cala a boca, Galvão. 1. Puta merda. Não, pior que eu gosto do Galvão, cara. Só que às vezes ele podia dar menos pitaco, né? Mas não Eu acho acho que ele ele. tá. Mano, o Galvão, ele escolhe as estrelinhas que ele vai levantar. Tá que no caso do Ayrton Senna não foi isso que aconteceu. Só que ele escolhe as estrelinhas que ele vai levantar. Cara, melhor a gente não sair do assunto, mas É, isso também dá um outro bauai aí, tranquilo. Mas todo mundo sabe. É, tem uma, só tem, pra não mudar tem de uma assunto, mas todo lenda, mundo sabe que ele fez isso com o Neymar. tem uma lenda dele aí que ele fez a caveira do Reginaldo Leme por um tempo, por uns 2 anos ou 3, o Ayrton nem falava com o Reginaldo por conta disso. Mas é lenda, tá? Aí como eu sempre digo, Tudo da Globo. eu não vou dizer que isso é um fato porque eu não tava lá pra ver. Um dia talvez a gente saiba, talvez. Mas vamos lá. Aí agora Talvez. falando da questão do tapetão de 89. Jean-Marie Balestre, o presidente da FIA, francês. E na pista tínhamos um piloto, Alain Prost, que tu chamou antes de Alan Brocha. Acontece, acontece. Foi sem querer, mas foi legal, foi muito engraçado. Hoje, com certeza, ele é broxa. Mas se ele tomar alguma coisinha, talvez não, né? Não sei. Um Tadala, né? Mas. Tá- Será que tem Tadala lá, cara, na França? Olha que doideira. Ah, se não tem, apresenta o cara, mano, porque é muito bom. Fazer os dois se conhecer, né? Apertar a mão do outro, né? Né? Enfim. Aí, cara, tendo um piloto francês que começou numa escuderia francesa, Renault, se não tá falhando a memória. Aí depois pulou para Williams, McLaren, não nessa ordem, tá? E Ferrari, né? Então, pô,
O cara tava sempre na nata da nata do automobilismo. E aí tinha um presidente que favorecia a figura, né? E aí o que aconteceu? Eles já estavam encucados porque, cara, nos anos 70, o Emerson papou 2 títulos. E não papou mais títulos porque ele teve que pular para Copersucar, que eu não sei se tu sabe disso, nós já tivemos uma equipe brasileira, totalmente brasileira na Fórmula 1. Copersucar. Sério? Tu não sabia dessa? Não, quando foi? Cara, ué, as datas agora eu não vou lembrar, mas depois a gente pode até fazer um dia um episódio sobre isso aí, tá? Sim, Copersucar. mas qual que é o nome da Era equipe? equipe Copersucar Fittipaldi, né? Porque o Fittipaldi Copersucar. A Copersucar era o principal patrocinador, que é uma empresa aqui de, obviamente, que convertia a cana em açúcar e que patrocinava e acho que também produzia talvez um etanol da vida, né? Mas lá era o composto era misto, né? Até tem também um episódio aí que a gente poderia Pô, fazer um dia tem falando que sobre ser o uma combustível da empresa Fórmula 1. muito foda pra ter grana pra competir na Fórmula 1, mano. Cara, por isso que eu te falei que apesar da galera falar que sempre é difícil entrar na Fórmula 1, cara, nos anos 70 e 80 era um pouco mais fácil, mas aí tem um porém. As moedas eram um pouco mais equilibradas, óbvio que o real, na época não era real, né? Era outra moeda brasileira. Tava Cruzeiro. abaixo, Deve ser cruzeiro, Cruzeiro. cruzado, sempre mudou para várias nomenclaturas diferentes, né? Mas ele estava abaixo, porém era um pouco, não era tão disparelho assim, né? A disparidade entre moedas era menor. E tinha incentivo pra indústria nacional também. E aí uma outra coisa também, cara. Tinham categorias de base no Brasil que interligavam pilotos daqui para lá. Os campeonatos eles eram mais anexados uns aos outros. Aqui no Brasil, cara, no fim da metade dos anos 90 para cá, não existia mais nenhuma categoria de base para F1. Aí agora, devido ao Felipe Massa, que preside aqui a F4, eles trouxeram um campeonato aqui pro Brasil que começa ali com gurizada com 12, 14 anos, para pegar os talentos daqui e começar a levar para a Europa, para o GP, para Fórmula 13 e depois a F2. Então, assim, por muitos anos a gente ficou sem uma categoria de base interligada e também nenhum esporte de automobilismo daqui tinha alguma conveniência ou alguma, vamos dizer assim, algo anexo à Fórmula 1, à FIA. Quer dizer, a FIA todos têm, né? Mas com Fórmula 1 direto não. E aí isso prejudicou muito a ida de brasileiros para fora. Então, por isso que a gente tem essa lacuna agora de desde que o Felipe Massa se aposentou em 2017 e 2011 o Rubito fez as últimas corridas, cara, de lá pra cá a gente tá num hiato sem piloto brasileiro, né? E aí por isso que agora, com a categoria de base, a gente vai começar a exportar jovens talentos. Já tem, né? Já tem os caras na F2, F3 ali, que é o Bortoleto, ou Bortolotto, não vou recordar o nome correto. Tem os Fittipaldis, que é o Pietro e o Enzo, né? Então o Enzo tá na F2 e o Pietro O agora Felipe foi Massa pra. foi o último grande nome brasileiro na Fórmula 1, se não me engano. Mas aí a gente esquece do Cristiano da Mata, Felipe Nasser, quem mais? Não, mas eu falo grandes nomes. Não, 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 não. É que eu digo assim, Teve, tem, cara, deve ter se eu não me falha a memória, cara, uns 15 ou 19 pilotos brasileiros que passaram pela Fórmula 1, teve um tá? sobrinho do Senna também, Bruno Senna, se Bruno não me Senna, engano. Bruno Senna. Esse aí teve uma passagem mais apagada, infelizmente, né? Mas foi lindo ver ele com o capacete que remetia o do tio dele numa Lotus Então, preta. na época todo mundo fez um alvoroço, tipo, sobrinho do Senna, tal. Eu lembro pouco, sabe? Mas todo mundo esperava muito dele. E ele entregou quase nada. Cara, eu não vou defender ele total, mas ele é um bom piloto, sim, só que ele caiu na hora errada. Ele caiu na hora errada, faltou grana, Eu acho que e acho jogaram que a uma equipe. expectativa em cima dele Ah, cara, por causa do tio dele, tá também. ligado? Se ele fosse qualquer outra pessoa e chegasse ali e tivesse o desempenho que teve, tava tranquilo. Mas como ele era sobrinho de quem era, teve uma expectativa muito grande do que ele poderia entregar. Mas, Gus, normal, cara. Todo brasileiro vai exigir que o próximo cara que vai sentar no cockpit seja o novo Ayrton Senna. Até isso vai levar ainda mais uns 15, 20 anos, talvez. Aí, até lá, a memória dessa galera, que eu me incluo, tá, né? Mas eu não me incluo nos que cobram, eu me incluo nos que lembram do cara. Vão Isso se a exigir. gente, isso se a gente tiver um novo Ayrton Senna, né? Não vai existir, cara. Porque a gente não teve um outro Pelé até hoje.
Não Tipo, vai. tivemos Ronaldinhos. Cara, na Ronaldinho. minha opinião, claro, guardada a minha ignorância total sobre futebol, o cara mais próximo que a gente teve do Pelé foi o Ronaldinho Gaúcho, cara. Então, mas a gente teve Romário também, mano. Pois é, Romário também foi monstro, né? Ah, tem que ajeitar essa câmera aí, cara. Mas nenhum dos dois perto do Pelé, entendeu? É, Pelé realmente é mito, né? É, cara, e aí agora falando do tapetão, do Marie Balestre, analisa comigo. Piloto francês, vindo de uma casa francesa, presidente francês. Anos e anos de vitórias de brasileiros, como Emerson Fittipaldi, que, como eu te falei, só não virou tricampeão ou tetracampeão por uma questão dele ir correr na própria equipe para ajudar o irmão, com patrocínio e tentar alavancar. A equipe durou 6 anos, então imagina, nesses 6 anos ele pilotando numa McLaren da vida, né, que era uma equipe campeã. Então, esse cara teria ganho aí, pelo menos, nós teríamos mais alguns títulos mundiais pro Brasil. Mas ele tentou ajudar o A irmão. McLaren era tipo a maior da época, né? Ah, cara, a McLaren teve um tempo, período de hegemonia forte ali, anos 70 até um início dos 80. Aí o Nick Lauda e o Prost ganharam alguns títulos pela McLaren, assim, nos hiatos, né? Tipo, um título aqui a colar, um hiato sem, depois de novo. Aí veio o domínio das Williams no início dos anos 90, que durou até. Teve um início, uma ascensão, teve um hiato também de 1 ou 2 anos meio apagado, e depois veio a era Villeneuve e Damon Hill, que daí os caras. A máquina voava, né, cara? Era tipo tu colocar um carro com câmbio borboleta e com direção hidráulica e os outros todos, mesmo É com um tipo a motor mais Ferrari com potente. Massa. Hã? É tipo a Ferrari na época do Massa. Por quê? A Ferrari na época do Felipe Massa era a Ferrari, né, mano? Cara, na verdade, o que fez a Ferrari virar o que virou foi a ida do Schumacher no fim dos anos 90 e ele levou a equipe dele, né? Ele pegou Jean Todt, ele pegou o projetista dele, ele pegou alguns mecânicos que acompanharam ele na Benetton e aí ele, cara, eu vou levar a minha expertise, a minha violência dirigindo e a minha galera de confiança para dentro da equipe de vocês nós formularmos um novo projeto. Porque assim, cara, é histórico isso. A Ferrari é a equipe que tá desde o começo na Fórmula 1, por isso que ela é a maior campeã. E a que também ganha o maior incentivo da distribuição do valor que é feito pela Liberty Media hoje, que antes era do nosso prezadíssimo lá, Bernie Eccleston, que era o dono da Fórmula 1. Então a receita deles é a maior. Mas para analisar, mesmo com a maior receita recebida ali da distribuição de lucros, né, de incentivos, ela poderia ser muito mais vezes campeã, não fosse uma coisa. Italianos, cara, eu observei isso quando eu viajei. Eles são muito ruins de comunicação, cara. É um povo muito confuso na hora de passar informação. Então eles se atrapalham muito, cara. E eles são, assim, hoje na questão de estratégia de corrida, até os 2, 3 anos atrás era disparada a equipe que fazia as maiores lambanças, assim. Com o potencial que eles têm de ferramenta, equipamento e hegemonia, e tempo de expertise na Fórmula 1, 70 e poucos anos que existe a categoria, eles estão lá desde o ano 50. Cara, fazer umas lambanças como eles fazem na estratégia e não analisar assim, pô, eu tô com a telemetria aqui, eu tô enxergando os dados, eu tô vendo que tal e tal piloto que tem melhor desempenho estão fazendo tal manobra com pneus ou com parada, aí eles vão lá e fazem o contrário do que deveria ser o comportamento. Então, cara, eles pecam numas bobagens, assim. Mas a gente É tá falando de. porque A é gente tá falando porque é de um Fórmula 1 e esporte não que do exige Ayrton. uma comunicação muito rápida, né, cara? A todo momento eles têm que estar se comunicando ali, tem que ser uma comunicação clara e rápida. Só E que não confusa, né? Objetiva. e não confusa. Só que assim, talvez eles sejam grandes porque tenham errado tanto, não? Cara, mas uma coisa é tu errar no começo do teu histórico de corridas. E aí, outra. Tu tem equipes nos últimos 10 anos que foram campeãs. Aliás, nos últimos 15 anos. Cara, basta eles olhar para os projetos e olhar para o que as outras equipes estão fazendo e copiar. Se tu não consegue fazendo diferente e pro outro lado fazendo torto, tu não consegue ter um bom desempenho, copia o que tem de bom das outras. Mas não, eles querem ser os diferentões. Só que, cara, uma coisa, a equipe mais diferentona de todas é a Red Bull. E a Red Bull tá ganhando os títulos nos últimos anos. E antes deles, as Mercedes. Então, cara, já tem uns bons 10 anos aí
A gente Mas a Red Bull, ela era uma outra, já era uma outra empresa, né? E a Red Bull comprou. E se eu não, e a Red Bull, pô, o investimento que a Red Bull tem em esporte, mano, é muito alto. Se eles não fossem os melhores do mundo, eu ia me assustar, tá ligado? Cara, mas então mesmo com toda essa grana, então me explica a hegemonia de 5 títulos quase que um atrás do outro do Hamilton na pilotando pela Mercedes no meio Hamilton. disto. É o Hamilton. Não, cara, é Não, se bem que O você virou o Hamilton e o Hamilton por causa carro. de 5 títulos seguidos, né? O Hamilton e o carro. Aí assim, antes da hegemonia da E é a Mercedes. Mercedes também, né, irmão? A gente não pode tirar o mérito de ser a Mercedes, É, né? mas aí tu olha, beleza, tá certo, tá correto. Aí tu olha antes as vitórias. Sebastian Vettel meteu só 4, uma atrás da outra com o carro. Então, é isso que eu falo sobre questão de. Olha para as equipes. Cara, são 15, 14 anos já que 2 equipes apenas que ganham títulos. Olha para o que essas equipes estão fazendo há 14 anos e copia o que tem de bom lá. Mas não, eles ficam viajando na Menezes, eles querem Mas reinventar. são sempre os mesmos nomes, Hamilton e Vettel, entendeu? Não, e agora nos últimos anos o Verstappen. Quem? Verstappen, Max Verstappen. Bato, olha Ah. bastante corrida, né? Não, é isso que eu ia te perguntar. Por que que tu acha que no Brasil a Fórmula 1 foi se apagando essa paixão nacional? Cara, justamente por causa da questão que eu te falei antes, do incentivo. Né? Se incentivavam pilotos para ir para a Europa antes. Tínhamos umas categorias de base anexadas, vinculadas ou atreladas à Fórmula 1. E hoje não Mas existe tu mais. acha que o Agora brasileiro voltou a vai ter. acompanhar se tiver brasileiro correndo ali? Ah, com certeza, cara. É que assim, uma das maiores audiências de Fórmula 1 do mundo é do Brasil. Mas se colocarmos um piloto brasileiro lá para disputar, e já tem uns candidatos ali, né, na surdina. Na Aston Martin, o piloto reserva é o Felipe Drogovic, que já se provou inúmeras vezes muito melhor que o Lance Stroll, que é o filho do dono e que tá correndo na equipe. E que, na minha opinião, já passou do tempo de tirarem o cara. Mas, assim que funciona a F1. Essa é a questão do dinheiro e da oportunidade misturado com o lugar certo. Só que no caso pro Lance Stroll, que é o filho do dono, não é o lugar certo. Ele mesmo já É, tá sentindo assim, cara, eu tenho que vazar daqui. tem muito corredor bom. Após tem muito corredor bom que seria o novo Ayrton Senna por aí que não teve a oportunidade. Isso é fato. Cara, nós temos o Igor Fraga, que tá correndo lá um campeonato de monoposto no Japão, se eu não me engano. O cara é uma máquina, meu, na corrida. O cara é muito bom. Aí na Fórmula 1 mesmo, Felipe Drogovic. O Pietro Fittipaldi, cara, que é melhor que os 2 pilotos da Haas atual, né, que correu só na oportunidade lá onde, infelizmente, né, o Romain Grosjean teve aquela batida no GP do Sakir, ou do Bahrein, se não me engano, que o cara varou pelo guardrail lá e se não fosse o halo, que é aquela proteção em volta da cabeça do piloto ali, o cara teria sido decapitado na hora, né? Aí depois Ai, teve. É, foda. E depois teve a explosão do carro, do combustível que vazou e, sei lá, entrou em alguma pane elétrica o carro e soltou uma faísca e pum, pegou fogo. E o cara em 30 segundos, imagina, cara, 30 fucking segundos o cara ficou dentro do carro. Até que ele atinou bater no cinto e tentar sair. Cara, ele só queimou a mão. Se tu analisar, é uma baita de uma queimadura. Mas analisando o acidente em si, e deve bem ter morrido. se fosse em outra era, sem o ralo e sem toda a cápsula de proteção, né, célula de sobrevivência dentro do carro, aquele cara, se fosse nos anos 80 ou 90, aquele cara teria morrido. É, inclusive eu tava vendo, eu não lembro onde eu vi, que a segurança na Fórmula 1 ela cresceu muito após o incidente com o Senna, cara. Sim, Tipo, foi levado a um outro nível ó, depois o desse incidente com o incidente. Senna foi uma pedra fundamental para essas alterações. Pós isso, teve o acidente do Massa, onde voou uma mola do carro do Rubinho e parou na cabeça dele, por isso que se pensou no ralo. E aí, ano 2015, acho, ano de 2015, o acidente do Julius Bianchi. Que daí foi o momento em que eles, cara, fato, o cara morreu também porque bateu a cabeça muito forte contra uma reta escavadeira, um trator lá. Foi a última morte da Fórmula 1, foi em 2015. E da Fórmula 1, na F2 tivemos, acho que 2 anos atrás, do. Pô, não vou lembrar o nome do menino. Que é amigo do Leclerc, inclusive. Que foi uma batida em T. O carro dele virou e o outro cara acertou ele aqui na lateral. Daí não tinha o que fazer. O cara morreu. Se não foi na pista, foi logo depois.
Foi em Spa, GP da Bélgica. E, cara, aí detalhe, desse acidente do Felipe Massa e do Jules Bianchi, os caras começaram a pensar no dispositivo halo, que todo mundo criticou no começo, mas que salvou vidas, né, meu? Mas aí, será que a gente engata no papo do Senna de novo ou deixa pra outra? Cara, eu acho que ainda falta uma conclusão sobre o título roubado. Quem tá aqui tá esperando até agora ouvir falar sobre isso. Por que roubaram o título dele? Era pra ser dele realmente? Cara, que nem eu já falei do background várias vezes, vamos lá. Sim, pode ir direto ao assunto. É, Vai lá, entrega o ouro. presidente Vai. francês, piloto francês. Nos últimos 15 anos, vários brasileiros tinham ganho campeonatos. Aí chega os dois na disputa na mesma equipe. No primeiro ano do Senna na McLaren, o cara senta a bunda no carro e ganha. Chegou 89, o cara, presidente francês, olhou para o incidente e aí assim, as câmeras que transmitiam na época os takes para, vamos dizer assim, para quem fazia distribuição visual mundial, não pegaram, não enquadraram o momento em que o Prost joga o carro para cima do carro do Senna. Isso em 89. Mas aí, cara, muito tempo depois, uma outra câmera que não passou para transmissão pegou exatamente o ângulo onde na curva, antes de uma chicane, né? Chicane é quando tu tem uma quebra de uma reta, tá? Era para ser uma reta longa e daí os caras colocam uma curva para o pessoal reduzir a velocidade para uma outra curva maior, né? Uma outra curva mais intensa. Então isso é uma chicane. Antes da chicane, nesse take tu vê nitidamente o Prost fazendo isso aqui com o carro, jogando ele para cima do carro do Senna. E os dois, obviamente, colidem, vão para uma proteção que tem fora, e aí os fiscais de pista ajudam a empurrar o carro do Senna para pegar no tranco e ele voltar para a pista. Aí, num tapetão descarado, muito cara de pau, Alain Prost pega um regulamento, leva o Jean-Marie Balestre e eles decidem. E o pódio demora 20 minutos ou meia hora para acontecer. Coisa que hoje é inadmissível, tá? Termina a corrida, os pilotos vão para um saguão, é filmado isso. Eles ficam mostrando ali o bate-papo dos caras. 5 ou 6 minutos depois começa a cerimônia do pódio, né? Onde é entregue os troféus e o champanhe. Cara, demorou meia hora para acontecer. E aí, obviamente, chegou a hora do pódio, todo mundo viu, pô, o Senna não subiu. Ele foi automaticamente desclassificado da corrida pelo episódio. Porra, mas aí pensa comigo. O cara jogou o carro para cima do carro do Senna. E quem é desclassificado é ele. Todo mundo achou absurdo. Só que daí eles vieram com a história forjada de que tu não podia entrar pela galeria formada pelas proteções e voltar para a pista do jeito que ele voltou. Ele teria que dar ré e voltar para o ponto de onde ele saiu da pista. Ah, tá. Ele ia dar ré e perder a posição. Não, 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 Ah, não. tá. Não, e olha só a loucura. Um piloto de corrida andando a 300, 200 na média, 300 numa reta, 325 na época, vai dar uma ré com um carro vindo atrás. Insano, né, cara? Insano. Mas os caras na cara dura mentiram, forjaram uma regra, tiraram o título do Senna em 89, então ele era para ser tetracampeão na data do falecimento em 94, né? Caraca, cara. Meu, isso aí são partes da história da Fórmula 1 que estão aí já documentadas. Isso fica um questionamento que vale até um outro episódio. O lado obscuro da Fórmula 1, cara. Como tem, assim, às vezes o desempenho do cara não é tão importante assim, porque você pode dar o seu melhor, você pode fazer o melhor, você pode ser o campeão e mesmo assim podem te tirar esse título, cara. Ah, cara, existem muitos campeões de Fórmula 1 que não fosse o carro e a importância do nome e o dinheiro não teriam sido. Eu vou citar aqui dois, cara, rápidos, que passaram pela Williams. Infelizmente, onde houve a fatalidade com o Senna. Anos depois, Jacques Villeneuve, que todo mundo sabe que o pai dele, Gilles Villeneuve, sim, foi um baita piloto, até muito parecido com o Senna, e que é um piloto infinitamente melhor, que não foi campeão. Morreu na pista. Aí o filho dele, anos depois, tipo 10, 15 anos depois, vai lá e pilota na Williams. Cara, o carro era um foguete, era uma nave espacial comparado com os outros que ainda... Vamos dizer assim, é tipo tu botar o digital contra o analógico. Então, mas a Williams, ela já teve escândalos sobre ela dar preferência para certos pilotos.
tipo, piloto da mesma equipe revelando que, tipo, tinha que dar passagem pro outro Mas, piloto. cara, aí agora eu vou fazer um contraponto bem forte. Tem galera que vai me massacrar. O Senna foi o cara que inventou, através de contrato, a questão de banir outro piloto. Ou de escolher o segundo piloto pra estar com ele na equipe. E isso tem gente que vai achar assim, não, quem fez isso foi o Prost quando vetou ele. Cara, ele fez isso com o. Ah, agora eu vou falar o nome do cara e me foge. Derek Warwick. E se eu não me engano, isso foi na Lotus, a Lotus amarela, Mas 87. por que, cara? Isso tira a competitividade do negócio, não? É, mas ele que criou esse lance do veto e de transformar um piloto na equipe em primeiro e o outro em segundo. Isso não existia. Até o Senna chegar na Fórmula 1. E aí, depois O, disso, o o Alan Senna Prost. meio que dividiu a história da Fórmula 1, né, em antes do Senna e depois do Senna. Bingo. Por isso que ele é tão emblemático, cara. Ó, ele foi o primeiro cara no preparo físico para conseguir pilotar o carro com maior desempenho. Então ele foi pioneiro nisso, preparação física. Ele foi o pioneiro no veto em contrato, de tu banir um outro piloto ou quase que escolher o teu parceiro para ele ser inferior a ti. Ele colocou isso na Fórmula 1. Ele foi o Papa Pole Positions e isso é uma coisa que esse recorde dificilmente alguém vai conseguir quebrar. Talvez a Red Bull e o Max Verstappen, se eles continuarem projetando carros que mesmo com o novo regulamento em 2026 dê a liga, talvez eles consigam. Mas o recorde do Senna é assim, ó, de cada 10 vezes em que ele ia pra pista, 4 ele era o pole position e ele subia ao pódio. Ou seja, o cara tem um percentual mais alto, 4,7% das vezes em que ele correu, ele era o pole position. Ele estava na Cara, frente. E isso ninguém conseguiu quebrar. Nem o Hamilton com sei lá quantas corridas que o cara tem e 109 vitórias, o cara não quebrou esse percentual dele. Aí tem gente que vai falar, ah, mas eram menos corridas. Tá, mas não interessa. Se fizer na proporção de 10 corridas, fizer o exponencial disso, fazer a parametrização, tu vai ver. O cara é de 10 corridas, 4 ou 5 o cara tava na frente. e teve alguém na história da Fórmula 1 global que pode ser se comparado ao Senna, sem ser brasileiro? Tipo, alguém que fez tanto quanto? Não, aquele brasileiro não teve nenhum com a Não, repercussão mas dele. mundial. Cara, mundial e que virou ícone e que é aceito, Hamilton, assim, que é um cara que transcende o esporte, que as pessoas gostam e se identificam, mesmo não pertencendo à nacionalidade do Mas cara. ele mudou tanto assim a Fórmula 1 ou só tem nome, no caso? Não, o Hamilton, Claro, ele ele tem os tem. títulos dele, é o Hamilton. Mas assim, o Senna, além dos títulos, o Senna, ele fez tudo isso que você falou. Tá, só pra conseguir explicar Ele isso, tá? projetou uma pista. Se existisse Instagram na época do Senna, o Senna seria o cara com o maior número de seguidores disparado, sem dúvida, no mundo. Esportista mundial. E para tu ter uma ideia da grandeza do Hamilton, que também é, claro, guardadas as proporções e a nacionalidade, é o Senna de hoje. Quando o Hamilton assinou o contrato com a Ferrari, instantaneamente a Ferrari quase que dobrou o número de seguidores. Tem ideia? É nesse nível que eu tô falando. O Max Verstappen, cara, o que ele não tem é carisma. Infelizmente, ele não é um cara carismático, o que eu acho uma pena, porque eu acho ele um baita cara. A única coisa assim, ele, como é que eu vou dizer? Ele diante das câmeras, ele tá sempre com cara de bunda. E ele tem aquela boca de tilápia, né? Que inclusive o apelido dele é tilápia por causa da boquinha dele, levemente caída pros lados, né? E ele não é um cara simpático, ele é um cara que literalmente assim, ele caga pra política do esporte e ele caga pra câmera, ele caga pra mídia. Que nem o sogro Mas não dele. é isso, não é isso que o mundo tá esperando dos seus novos heróis? Pessoas mais Verdade. anti-heróis, no caso? Cara, meu, é Cara, que. porque a É, ideia do bom moço, o a ideia do, assim, o bom moço, o bonzinho, o mocinho, o carismático e tal, vendia muito em tempos de guerra, nos anos 40, 50, talvez até o final dos anos no final dos anos 90, sabe? uhum, Mas eu acho que pra agora a galera não tá querendo tanto isso. Você pode ver até indo pra uma cultura mais mainstream, uhum. mais lixo, você pode ver que Karen ganhou o BBB lá e ganhou o BBB porque ele falava a verdade na cara dos famosinhos lá, tá ligado? Cara,
que eu vou. Bom, vamos fazer uma análise agora disso aí. É uma parábola, né? O que a gente vai fazer agora. Se tu parar pra analisar, quando tu vai pro cinema, tu quer o quê? Tu quer a realidade pra valer? Ou tu quer entretenimento e escapismo? Aí o escapismo, pra quem não entende de escapismo, eu vou tentar explicar, vou tentar traduzir. Talvez eu não sou o melhor cara pra falar disso, porque eu não sou um cara do cinema. Mas eu li algo a respeito disso. O Escapismo é ilusionismo, porra. escapismo é fugir da realidade, né? Então, quando tu vai pro cinema, tu busca isso. Então, por exemplo, quando eu fui olhar o Avatar 2, cara, eu não queria a parte da guerra, dos caras lá brigando, lutando. Eu queria ver um outro planeta com um monte de alien diferentão da gente. Eu O queria 2 ver é o da água lá, né? isso. Assim como o 1 também. Aquela parte da guerra, eu acho uma merda ter aquilo. Mas, enfim, tem que ter a história, né? Do Para, bom irmão. moço. Porra, o CGI do Avatar 1. O 2 eu confesso que eu não vi, porque pra mim já saturou. Porque eu não acho um filme muito bom. Só que olhando pra um olhar mais técnico, porra, tudo perfeito, mano. É, não, Tudo mas eu vou perfeito. te dizer que o CGI do 2 é melhor. É, O CGI do 2 é bem melhor. mas tem uma história boa. Cara, a história eu achei uma merda. O, do um eu já Então, não. eu acho a história do Avatar em si ruim, Mas eu acho as mas é duas. opinião minha, tá ligado? Só que a gente tá saindo da Fórmula 1. E do Senna, principalmente. Mas o filme um e o 2, cara, as histórias, bem água com açúcar. O CGI é do caralho. O navegar naquilo ali. E Sim. isso é escapismo. Aí agora traçando um paralelo entre piloto. O que as pessoas querem ver no esporte, além do esporte, do automobilismo puro? Eles querem o escapismo. Eles querem o entretenimento. Eles querem ver o bom moço ganhando. E o cara que eles vilanizam perdendo. Não, mas aí que tá, irmão. Aí que tá. Ultimamente, nas últimas décadas, o cinema criou o conceito de anti-herói e anti-vilão. E esses dois conceitos são os conceitos que mais têm tido, como eu posso falar, aprovação entre o público. Todo mundo tem aquele vilão que ama odiar. Ou então tem aquele anti-herói que adora ver que o cara virou mocinho, tá ligado? Cara, eu gosto do Verstappen e como eu gosto do automobilismo, eu gosto da Fórmula 1, eu não acho nem um pouco desagradável as coisas que o Piquet falava pros repórteres. Eu acho Simplesmente até não. maneiro. Sim, aquela filosofia dele de bar, assim, de largar as botadas dele, eu acho do caramba. E o Max é bem parecido com o sogro dele. Não é à toa, né? As filhas, geralmente, elas casam e se apaixonam e gostam dos caras que são muito parecidos com seus pais. Isso é fato. Sim. E o Max, ele é um retrato puro hoje do que. Quer dizer, puro não, né? Porque igual tem uma assessoria de imprensa por trás sempre dizendo, tal coisa não fala. O Piquet era mais purista no falar merda. Ou seja, ele, cara, foda-se, vou falar aqui. Aí um dia um cara perguntou pra ele, o Marcelo Taz, antes do Marcelo Taz ser o que virou com o tempo na TV, fez Como uma. assim? Como assim antes ele ser o que virou um tempo na TV? Não tô te entendendo, irmão. Fala mal do paizinho, não, caralho. Ah, meu Taz, cara, quando ele era repórter, e era um repórter fake, né? Era um repórter de brincadeira, péssimas perguntas que ele fazia. Pô, mano, eu acho que o Mas Thales era. ele só era ruim no Castelo rá tim. Só que Fora era. isso, ele era foda. Só que ele era o personagem dele. E aí o Piquet, não sabendo disso, e esse é o problema, e por isso que vilanizam o cara, o Marcel Tassi chegou, cara, atrás de que pilotos de Fórmula 1 correm? E aí o Nelson Piquet, bem sem paciência, assim, virou atrás da grana, meu, do money, e virou. E vazou. E tipo, cagou, não vou dar trela pra ti. Só que daí, assim, por causa dessas coisas, até tem um vídeo no YouTube, cara, do Nelson Piquet Shits. Ou seja, ou será que ele tá speak shits, uma coisa assim, tipo, Nelson Piquet e suas merdas. Falando merda, falando merda. Bingo. Cara, ele em português, em inglês, em italiano, cara, meu, os caras vinham quando ele achava assim, tipo, que a pergunta era preguiçosa, ele. Ah, aí ele respondia de qualquer jeito. Ué, mano, mas você pode ver que nosso último presidente foi um cara que falou merda pra caralho. E ele só virou presidente porque ele falava merda pra caralho. É o conceito do anti-herói e do anti-vilão, tá ligado? Porque o mundo em si já tá cansado do soca-fofo, mano. Cara que fala bonito e tal.
Ninguém quer esse cara mais não, velho. Cara, os nossos editores vão ter que fazer os compilados desse episódio, né? E aí, Nossos assim, editores, você e eu. sim, só pra pancar de grande, gostoso. Mano, olha só. Mas juntar as partes do Ayrton no começo e deixar o resto da groselha pra depois. Não, mas eu acho que dá um episódio bacana, tá ligado? Porque o Bauá é isso. Se você quer pegar um assunto em linha reta, no Bauá você não encontra, mano. Em nenhum podcast eu acho que você encontra um assunto em si em linha reta, tá ligado? É, nós não somos lineares. Mas isso é que eu acho bom, na verdade. Só que tem gente que não conecta com isso, né? Eu E nos ouviria. eu também nos ouviria, porque eu falo, porque eu não sou linear, igual esses dois personagens que estão aqui, que são mais reais do que parece. É, É. mas assim, voltando à questão do anti-herói e do anti-vilão na Fórmula 1, eu acho que assim, o cara que é o mocinho e tal, tá certo que ainda vende um pouco pra velha guarda. Só que, na atualidade, ninguém mais quer o cara 100% do bem. Porque nada é preto e branco, mano. Todo mundo já percebeu que o mundo é cinza. Tudo são guerras de narrativas. Tá ligado? Não, cara, tem gente que compra. Quer dizer, eu concordo contigo de quem tem informação na mão. Ou seja, a galera que tem acesso à internet e procura a informação que presta, esses entendem que o mundo é cinza, que existem contrastes, que existe luz e Sim. sombra. Mas a galera que tá ainda muito na TV e que assiste só um lado da opinião, cara, essa galera tá dentro de um balde de merda. Sim, mas essa questão do mundo preto e branco é uma questão mais propagandista que vem lá do velho marketing, desde a época da guerra e os caralho, que os Estados Unidos queria vender que eles eram os bonzinhos e os soviéticos eram maus, tá ligado? É meio que isso, mano. E a mídia do mundo todo pegou isso aí e começou a vender os mocinhos na novela, que o cara é todo bonzinho, não comete nenhum erro e tal. E, e o vilão é o cara que é totalmente mal, ele é mal por ser mal. Mas eu acho que o mundo real não é assim, tá ligado? O mundo real ele é cinza. O cara que ele é mal, talvez na cabeça dele ele acha que tá fazendo certo, tá ligado? E eu acho que nos últimos anos o que conecta é isso. O vilão com o propósito, o cara que era mal, mas faz o bem, que ele é toscão, mas ele tá correndo pro lado do bem, tá ligado? Eu acho que é isso que as pessoas têm conectado mais. É, cara, mas aí me explica, por exemplo, o Max Verstappen, ele tem uma fanbase aí, ou seja, vamos traduzir para português, uma base de fãs bacana, mas ele não é o Hamilton no Instagram. Porque o Hamilton, ele entendeu, assim como o Senna, a figura midiática que eles são. E o quanto eles podem É, transcender o esporte e conseguir patrocínios, marcas e mas também fazer ele, caridade. mas esse cara tem a Red Bull do lado dele, irmão. Ele não é ainda. Aguarde os próximos capítulos. Não, cara, eu Daqui acho. 3 anos volta nesse episódio e me fala. Eu vou falar uma coisa bem polêmica agora, tá? Eu acho que o Max Verstappen é o novo Ayrton Senna. Só que, infelizmente, não é do Brasil. Eu não seria tão radical assim pra alegar isso. Só que eu acho que ele vai ser o novo grande nome, por quê? Porque, mano, a Red Bull foi o que botou o cara em órbita e fez ir pro latte skate, tá ligado? A Red Bull manja muito de marketing, mano. Tanto é que ela consegue te cobrar 10 contos numa latinha que custa 63 centavos pra eles. 63 centavos pra produzir? É, Caramba. Ou seja, o cara toma a urina do Chuck Norris numa mano, é lata por isso que eles têm muita grana pra botar em marketing, porque o lucro deles é absurdo. e tem um tailandês, cara, por trás disso. Que loucura. É, não, tipo, a receita tailandesa é vendida até hoje lá na Tailândia. E um cara foi lá, viajou pra Tailândia, comprou a receita e fabricou Uhum. pro resto do mundo, tá ligado? A gente tá contando isso pra galera, porque essa história eu tô bem por dentro também. É que assim, né, cara, falou de Fórmula 1, tudo que conecta eu tô engajado, cara. Tudo que tá na parada ali eu E acompanho até hoje, né? A Red Bull não é só Fórmula 1, né? É uma história de business muito foda, cara. Não, tô Muito ligado. foda. E até eu vou dizer assim pra quem é fã de. Quer dizer, na verdade, pra quem é fã do Senna, tá? Porque aqui hoje o papo é conectar com o Senna, não com a fanbase de Fórmula 1. Porque
Cara, quem assiste Fórmula 1 pra caramba, quem acompanha até hoje, que é o meu caso, né? É o único esporte que eu assisto. Porque pra mim é tipo uma Copa do Mundo todo final de semana. Só que não tem brasileiro, né? Mas tudo bem, não é por causa disso aí que eu deixo de torcer pros meus lá. Pilotos favoritos? Tenho. Tenho os meus. E não são os que estão na ponta. Mas também não são os pagantes. Mas agora vamos falar uma coisa assim, uma parada real. Quem gosta de Fórmula 1 pra valer, gosta do Piquet. Mamães e vovós que queriam bons moços para casar com suas filhas e netas gostam do Ayrton Senna, não gostavam da Fórmula 1. Então, assim, quando a galera vem com aquele papo, cara, era bom no tempo do Senna, quando ele morreu eu parei de olhar. Tu não gostava de Fórmula 1, tu gostava de ver o Brasil vencer, meu. Ponto. Gostava de ver o narrão gritando, velho. Essa que é a verdade. Tu queria ver o barulho do Brasil, Zil, Zil, e o Galvão lá gritando e tocando o tema da vitória depois. É isso, tá? Quem gosta do automobilismo gosta do Piquet, entende a importância do Piquet, gosta do Ingo Hoffmann, gosta do Emerson, gosta do Senna, tudo É igual. porque, na verdade, eu acho que o importante para quem gosta mesmo do esporte ia estar cagando para piloto, seria as equipes, cara. Cara, Porque eu acho que na eles real colocam não, porque pilotos a única. como rosto porque pessoas conectam com rosto, pessoas conectam com pessoas. Só que a equipe eu acho que é o mais importante ali, não. Tá certo, tem um piloto, pode ser o frente da bagaça. Só que, pô, se o cara é um grande piloto, mas tá correndo no carro errado, igual você falou, o cara não brilha. É, cara, tipo, o time, né, a equipe que tem a maior base de fãs no mundo é a Ferrari. Indiscutível isso. Por também ser a mais antiga, é a mais Por isso que tradicional, eles né? cobram tão caro no carro deles. Oi? Por isso que eles cobram tão caro no carro deles. Óbvio, né? É marketing. Só que assim, eles já não estão. Eles estão há um tempo já querendo ganhar de novo títulos, porque desde 2005 que eles não ganham mais nada, e isso faz com que eles vendam menos carros E eles esportivos. são conclusão também, mano. Eles têm, tipo, uma lista negra lá. Tipo, se tu comprar uma Ferrari e tu pintar o carro, eles te botam na lista negra deles e nunca mais te vendem o carro, tá ligado? Aí você nunca mais pode comprar uma Ferrari. Eles são meio cuzões. Tá, mas aí É do então. italiano isso, tá ligado? Ser meio cuzão com... se você desrespeita a cultura deles. Ó, não, isso aqui não é algo preconceituoso contra italianos, até porque eu já pisei em solo italiano por 2 vezes. Mas é um povo difícil, cara. É um povo difícil. Pra não falar Tem coisa uma, pior. tem uma série no TikTok, eu não vejo TikTok, tá ligado? Mas Hum. acaba respingando no Reels e no Shorts, não sei que é muito grande no TikTok. É do moleque que ele fez uma trend que é a seguinte: irritando os italianos na Itália. Aí ele vai nos restaurantes, ele leva tesoura pra cortar o macarrão. Ele faz um monte de coisa que o italiano não gosta, tá ligado? Ketchup E na pizza. ketchup na pizza e viraliza tudo, mano. Aí teve um dia que o dono do restaurante foi lá e deu umas porradas nele. Porque ele tava cortando o macarrão com a tesoura, velho. Cara, agora eu te pergunto, o que que isso vai interferir no paladar da pessoa? É que nem aqui, por exemplo, a gente pega o espaguete, Pô, tá? mas é meio que desrespeitar o cara na casa dele, né, velho? É. Tá, realmente, tu tem que cuidar porque quando tu vai pra uma outra cultura, tu tem que estar disposto a entender que Ah, aquela cultura é assim. entendeu, cara? Você tá desrespeitando o cara dentro da casa dele, entendeu? Isso eu entendo, mas eu acho, como é que eu vou dizer, ao mesmo tempo em que eu entendo isso que tu tá falando, eu acho que do outro lado também é uma besteira brigar por isso. Mas, enfim. Eu me divirto, mas eu acho que, assim, é direito do italiano se estressar, porque eles já se estressam com isso, mas também é direito do cara querer estressar os caras. É, Então eu só me cara, divirto. uma coisa que vai irritar eles pra caralho. A pizza deles é a verdadeira pizza? Ok. Mas a do Brasil é muito melhor. Só que eles vão dizer, Tudo não. o brasileiro deixa melhor, irmão. Só Tudo que, o só que eles vão brasileiro. dizer, mas isso aí que vocês comem não é pizza. Tá, então é a pizza brasileira, ponto. É a É nossa pizza pizza. brasileira, o nosso E, hambúrguer é melhor, o nosso cachorro quente é e melhor. fazer o que, cara? É melhor mesmo. Eu comi a deles, é boa. É inegavelmente a farinha que os caras usam é melhor que a nossa. Isso é fato, porque eles não aderiram tanto ao transgênico lá. E aí lá tu tem um sabor de farinha diferente. Então ela é mais tranquila de Pão no ingerir. passarinho, eu quero é recheio, se a massa vir fininha e Bah, recheado pra caralho, é uma delícia, coisa irmão. de grosso falar recheio, cara. É cobertura, ô Gus. Desculpa, cara.
Cara, eu falei do hambúrguer brasileiro, mas uma coisa que eu descobri esses dias. Esse episódio não tem nada de Ayrton Senna. Tem sim. Começou com o Ayrton Senna. Não, mas a nossa edição aí vai dar um tapa depois. Vai dar um tapa e vai juntar o Ayrton no começo, daí assim, ó, daqui pra frente é esborde. Aí, tipo, eu descobri que o melhor hambúrguer de solo nacional é o do Sul, que é o X Gaúcho. Inclusive, eu descobri que a minha lanchonete preferida da infância e adolescência vendia o X Gaúcho, tá ligado? Que era o meu lanche preferido, tá ligado? Cara, então tu já comeu o X. Sim, mano, é um pão grandão, assim. Meu, E cara, eu me amarrava, mano, eu me amarrava. Era todo domingo, depois do culto, eu ia naquela lanchonete comer, tá ligado? véi, pensa comigo, o dog americano, sabe o que que é a porra do dog americano? Um pão doce, Um pão, sem graça, o salsicha, salsicha e mostarda, ketchup e maionese. nem sei se vai maionese, cara. Eu acho que eles estão aderindo ao barbecue e deu. Então é o pão, a salsicha sem graça e o molho safado deles lá, que é um Aí vem o condimento. brasileiro, bota uma calabresa, um ovinho de codorna. O paulista bota um purê de Purê. batata. Aqui no sul também tem um cara que. Aqui na minha cidade natal tem um cara que vende com purê. Ele coloca purê e batata palha. Pá. Nossa, show de bola. Show de É, bola. não, cara, o dog dele vem assim, ó. O dog dele. Sim, mano. Não Aqui tem tem, aqui como. tem também, que é o dog no prato, tá ligado? É, tu não tem como fechar aquilo e a boca. É impossível. Tem que comer de garfo e faca a parada. Enfim, O cara. X gaúcho que eu comprava, eu comia de garfo e faca, mano. Dá pra comer com a mão quando é prensado. Então, Mas. mas é porque eu pegava o X tudão, tá ligado? Que era já no Me... pão grandão e ele era muito grande, mano. Quando tu Muito. vier pro. Vou fazer propaganda. Bah, podiam me patrocinar, né? Aliás, nos patrocinar, tá tudo certo. Quando tu vier pro sul, que um dia isso vai acontecer, te busco lá no Salgado Filho, te levo pra Novo Hamburgo e tu vai comer no Pica-Pau. Apesar do nome, é disparado o melhor X, cara. Pode falar o que mano. for. E aí o hambúrguer do Mandinho, que é num bairro aqui mais afastado de Novo Hamburgo, né? Alguns consideram periferia, e periferia não se ofendam, periferia é tudo que está longe do centro, na periferia da cidade, no Eu sou entorno. cria de favela, brother. Pode falar. Não, é que o cara tem que falar isso aí porque a galera daqui se ofende, entendeu? E, cara, eu não falo com nenhum problema porque a hamburgueria do cara é lá e é fantástica, meu. E tem uma parada lá muito doida, tá? Mas é Fantástica Gourmet ou Fantástica Podrão? Fantástica, assim, ela começou o lugar podrão, a comida gourmet. Aí agora o lugar é gourmet, a comida é gourmet. E outra, a Ah, parte mano. Porque assim, o lanche tem que ser podrão pra mim, mano. Não é podrão de podre, tá ligado? É podrão de, pô. gorduroso com Mano. cheddar tem. É isso. Aquele que você pinga o óleo assim, mas é. É. Porra, bacon pra caralho. Tá Não, ligado? tem isso e ainda tem cebola roxa. Fantástico. Não, top, top. Ah, não, é o podrão, só que é um podrão bonito de ver. É um Gourmet. podrão bem feito. Isso, é um podrão gourmet. Aí o lugar também começaram a gourmetizar, mas tá da hora. Mas tem uma parada lá que Não, é mas o ambiente sensacional. do gourmet é até bacana. É instagramável que eles falam, né? É, isso aí. Mas a parada deles lá, o pica deles da galáxia é tu abre a geladeira e tu pega a bebida que tu quer e tu não precisa falar nada pros caras. Porque a bebida é grátis, sim? Não, tu paga. Só que eles confiam no que tu fala. Então todo mundo entra na parada, pede um hambúrguer, ou tu pode ir lá só pra beber, tá? Tu vai, tu pega na geladeira e tu te serve. Tipo, mas E depois, na hora do caixa, quantas tu pegou? E deu. Ninguém anota o que tu pegou. eu acho que dá certo porque o fato de ter confiança, o cara fica meio com medo de, sei lá, mano. É igual tem um restaurante, acho que na França, que o cara paga se quiser, tá ligado? Hum. E nunca ninguém deixou de pagar. Eu acho que é meio que, o cara tá confiando em mim, então eu vou fazer certinho, tá ligado? Mas eu acho que em certos lugares do país não daria certo isso, não. Não, eu acho que aqui não sei por que dá certo. Não sei te explicar por que, mas dá certo isso. Agora, com certeza um ou outro cara não paga.
Um ou outro, cara, de, vamos dizer assim, 50 frequentadores do estabelecimento, um ou outro não paga. Mas é Ou, babaca. ou paga menos, entendeu? Tipo, não vou Mas é pagar babaca. todas. Sim, só que daí, moral da história, alguém vai cornetar esses caras, entendeu? Até porque hoje tudo é filmado, né? Então, assim, se tu não pagar, os caras vão te entregar um dia e tu vai deixar de frequentar a casa. Mas um ou outro não paga, quando é visitante de longe. Só que igual, cara, a hamburgueria tá tão famosa que na capital, Porto Alegre, os caras falam da hamburgueria. A galera fala, ô meu, puta, eu sei que aí na tua cidade tem o tal do Mandinho Burger. E outros falam, bah, ô meu, eu sei que na tua cidade tem o Pica-Pau Lanches e dizem que é o melhor E X. deixa os caras à vontade também, né, mano? Tipo, você vai lá, levanta, pega a bebida, volta. E outro X fodaralho aqui é o X Havaí, na minha opinião, daí, né? Claro, tem gente que vai curtir o. Peraí. Hã? Tem abacaxi nessa porra? Tem o quê? Abacaxi? Por quê? Ah, Havaí? Não, 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 tem. Não tem, não. É porque a pizza havaiana tem abacaxi, eu acho ruimzão. Eu não curto também o abacaxi na pizza. Eu acho que abacaxi é bom quando come churrasco. Aí é bala. Eu não gosto de nada agridoce, mano. O abacaxi pra mim é pra comer, tomar um suco, jogar um hortelãzinho no suco. Agridoce, sei lá, mano. Então, eu vou te dar real, sabe por quê? Tu tá aí numa terra onde não tem cultura alemã misturada, né? Aqui é normal, cara. Tu vê gente misturando fruta com a comida salgada. Eu como mamão e melão no prato com a comida A minha salgada. avó come banana frita, eu odeio, mano. Eu odeio, mano. De verdade. Eu, cara, sei lá, cara, é nosso aqui essa parada, saca? Eu como misturado assim, não tô nem aí. Não, irmão, fruta. Banana eu não Fruta é pra você curto. pegar no pé, você descasca e você come. É assim que Deus quis que a gente comesse a fruta, mano. Isso é verdade. É, isso é verdade. E aí inventaram o agrotóxico, aí tu é obrigado a. Você tá indo contra Deus jogando sal na fruta, jogando na grelha, fazendo bagulho. Eu acho que, eu acho que se tiver você que joga essas paradas na fruta no dia do juízo final e o cara que matou alguém, Deus vai mandar pro mesmo inferno. Caralho, que conclusão, hein? Dois pecados gravíssimos. Cara, mas é isso aí. Tô com fome. Vou lá bater um rango. Vai lá fazer sua fruta na churrasqueira, irmão. É. Já vi que esse compilado aqui vai virar dois EPs, né? Um falando merda e o outro. É. É. Mano, eu quero fazer depois um episódio sobre inteligência artificial. Próxima gravação pode ser isso? Claro, lógico. Porra, ainda mais que é um assunto que é inerente aos dois. Muito mais contigo do que comigo, mas tô Eu dentro. não sei nada de inteligência artificial, não, mano. Tá maluco? Ó, se tu não sabe, eu não sei quem sabe. Eu sei quem sabe. Quem? Nicoleles, pô, o cara é foda pra caralho. Ah, não, esse cara é pica. É, como é que é o nome dele mesmo? Miguel, né? Miguel Nicoleles. Eu sei que ele é palmeirense pra andar com pau, assim, né? É, Buh, Palmeiras até debaixo da cripta. tô estudando umas paradas sobre a história da inteligência artificial. E, inclusive, Nicoleles é citado em artigos iniciais, mano. Tá Não, ligado? meu, o cara é muito mais Ele é um cara embaçado. muito importante pra inteligência artificial. Se hoje em dia tu é um consumista filha da puta, viciado em comprar na internet, culpe o Nicoleles. É. Não, ele é o, vamos dizer assim, ele é meio que o pai da inteligência artificial. Daí a fraca. E ele é, vamos dizer que é o mentor do Elon Musk, né, cara? Claro, Não, guardar. Não, não, assim, não, não. Não que eles estiveram juntos. ele é criador da OpenAI de tabela, porque todos os criadores da OpenAI são alunos dele. Então, aí é que tá. Essa é a parada. Esse vínculo que eu tentei fazer, mas eu errei. Eu errei a mão. Errou rude. É, mas foda-se, deu pra entender. Mas sim, podemos gravar um outro a respeito disso. E esse aqui vai virar dois compilados aqui, que senão. Mas agora vamos fazer a nossa despedida, que eu vou colocar daí nos dois. Show de bola. Então, você que ficou até aqui, deixa seu like, curte, compartilha, comenta. E se não se inscreveu, não precisa se inscrever mais, não, irmão. Chegou até aqui, não se inscreveu, tomar no cu também. É, isso é verdade. Bom, seguinte. Reitero as palavras do meu amigo Gus. Né? Comenta, curte, compartilha, Viu? mas. Ele te mandou tomar no cu, não eu. Mas é o seguinte também, né?
Pega e compartilha com pessoas que tu sabe que vão conectar com a parada. Senão não adianta nada. E comenta pra ajudar no engajamento e o like é fundamental. Isso não tem como. Então com vocês, o meu amigo Gus falou aqui nesse episódio. E este que vos fala é o Bold, é o cara do sul. Enfim, é um cara aleatório, um cara qualquer. Mas é isso aí, tamo juntão de pau duro. Falou. Valeu, Fraga. Então tá, traga. Mano, eu vou deixar teu Instagram aqui na descrição, tá? Foda-se. Tu vai? Vou. Aquele? O teu Instagram comercial e o meu também. Tá, foda-se. Eu tenho que mudar o meu pra comercial, né, cara? O meu tá como Eu pessoal. já te falei. Tá postando conteúdo lá, não tá ganhando views pra caralho de bobeira. Puta merda, é por causa disso então? É, mano, perfil pessoal não engaja, tá ligado? Porque eles entregam mais pra sua base. Se tu deixar o perfil como profissional ou criador de conteúdo, entrega, sai, fura a bolha, tá ligado? Puta merda. Então é só isso que eu tenho que fazer, porque os cortes que eu tô colocando estão tri lá, o que tu ajudou a fazer. É, mano, o negócio é uma configuraçãozinha básica. Já era. Tá. Que merda. Vou fazer então. Cara, vou lá. Tem que cozinhar e ainda tem que editar o EP de fora. É nóis. Ficou legal? Eu vou. Vou tentar gravar o áudio da aula de quarta-feira. Ainda tem que fazer na minha landing page do meu curso. Que eu tô vendendo e-book, tá ligado? R$19,90 os e-books desse curso gratuito. E quem comprar por R$19,90 ainda vai ter o meu curso gratuito, 1 ano de acesso por estar comprando antecipado. Então eu vou comprar o teu curso. E vai lá, irmão. Vou comprar. Se bem que eu já, né? E depois vai pra R$999,90. De R$19,90 vai pra R$999,90. Cara, nas paradas que eu for fazer lá com a galera do consórcio lá, eu vou colocar também teu link daí pra vender. Pô, tacar, eu te boto como afiliado, pô. Lógico. E aí. Nem que eu ganhe uma beiradinha pequena, mas aí tu tá ganhando mais uma mídia. Caralho, te dou 50%, irmão. Cara, 25% tá muito bom, cara. Pra não fazer Mano, porra eu nenhuma. te dou 50%. Não esquenta cabeça. Tá bom, então eu vou te colocar na parada lá também. Fora que daí também tem que te colocar nas produções, né? Só que eu tenho que entrar, o problema é que eu não entro nunca, né, cara? Eu acho que o cara vai esperar metade de maio pra selar alguma coisa. Vou